Boa tarde, meu nome é Daiane Coimbra Gomes. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos loiros escuros, estou usando uma camiseta branca, uso óculos de grau, na cor bege, tá? E estou usando também uns brinquinhos de argolinha com uma bolinha penduradinha. Meus cabelos são mais ou menos de uma altura mediana, tá? Eu sou uma mulher alta, e agora passo para Joelma. Olá, eu sou a Joelma, sou uma mulher branca, dos cabelos pretos, estou usando óculos com armação de grau, óculos de grau, com armação azul, estou usando uma blusa com fundo preta e umas flores desenhadas rosas, estou falando do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, estou no quarto da minha casa, que tem uma parede branca e uma outra parede amarela. Vamos estar aqui falando sobre a importância, né? Vamos estar conversando sobre a importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e na construção dos conceitos científicos, né? A linguagem, o que é a linguagem, né? A linguagem é nosso sistema de comunicação, né? Onde a gente expressa as nossas ideias, os nossos sentimentos, né? E a linguagem, além de ser esse sistema de comunicação, ela é um processo superior, né? Então, precisa de um amadurecimento cognitivo, né? E de uma intermediação para que a gente possa alcançar esse processo psicológico superior, né? E elaborar os conceitos científicos, né? Que antes de mais nada, antes de chegarmos nele, né? Nós primeiro precisamos passar pelos conhecimentos, os conceitos espontâneos, né? Que são aqueles que a gente vivencia no nosso dia a dia, né? Que estão presentes no nosso cotidiano e a gente, né, aprende ali no senso comum. Já os conceitos científicos não, eles precisam de um mediador para estar acontecendo, para estar ocorrendo, né? Normalmente esse mediador é o professor, né? Ele que vai, né, internacionalizar isso na gente ou nas crianças, no caso, né? E, por exemplo, a gente tem aí o conceito de fração, que a gente aprende na escola, mas que antes de a gente aprender na escola, a gente aprende isso na vida, no cotidiano, quando a gente vai dividir os nossos doces com nossos colegas, né? E assim por diante, né? Vamos inteirar, né, Daiane, a partir também da parte da histórico-cultural, né, da Uhum. pessoa, né, porque não tem como a gente falar de qualquer teoria sem falar da parte histórica, né, da cultura. Então, a linguagem, né, ela parte de uma visão, né, que a pessoa é constituída das suas experiências, meio que ela vive, né, Daiane? A gente parte disso, né, e parte de toda a sua aprendizagem, né. Uma das centralidades da pedagogia, principalmente abordado por Vygotsky, é uma visão que busca atender às necessidades históricas de determinados lugares e determinados do contexto ali, social do indivíduo, né. É possível também compreender a parte teórica científica, né, que influencia na realidade do indivíduo, né. A teoria científica, o que é estudado, influencia muito na realidade do indivíduo, né? A influencia de que jeito? Podemos dizer que na compreensão da realidade, né? A teoria ela influencia na compreensão da realidade, né? E podemos dar aí um exemplo da zona de desenvolvimento pedagógico, né? Que descreve o educador como uma pessoa que pode ver o potencial do seu aluno, né? Isso, concordo plenamente. E essa questão do professor é muito importante, porque as crianças elas aprendem na escola, né? Os conceitos científicos eles vão ser aprendidos na escola. E a linguagem, ela é importantíssima para poder eles alcançarem, como nós falamos anteriormente, um dos processos superiores, né? Que além dele, da linguagem, a gente vê também que tem a memória, a atenção, a percepção, entre outros, né? Então, assim, o professor, a gente tem que pensar no professor no papel de mediador. O professor, ele é um mediador do aluno e a linguagem, e a língua, né, a aprender os signos, né? Então, é o professor que vai ter esse papel. Então, o professor, ele é fundamental, ele é parte importante nesse processo, tá? E ele que vai alavancar a criança, a impulsionar ela a buscar por conhecimento, né? E a buscar a amadurecer o cognitivo e a alcançar novas zonas de desenvolvimento, né? É verdade. Deixa eu pensar também, né, no desenvolvimento humano, né? Vai para além da linguagem como meio de comunicação, né? Pensamos que a linguagem ela é um instrumento cultural, né? Que é um instrumento psicológico e é fundamental para mediar as relações, né, sociais. Ela organiza, né, os nossos pensamentos. Ela acontece em etapas, né? Ela vai passando da linguagem social para a linguagem egocêntrica, né? Depois para a linguagem interna que orienta, né, mentalmente o sujeito. Então, é justamente o pensamento, ele se realiza ali na linguagem. Então, olha só, aí de novo, nós reiterando a importância da linguagem para a gente poder alcançar ali todos os nossos níveis cognitivos possíveis. E Vygotsky, ele é interessantíssimo, porque ele estuda, né, o ser humano e a aprendizagem, sobretudo, que é uma abordagem, né, que ele enfatiza bastante, ele estuda muito sobre aprendizagem. Ele é um autor que, né, que tem dado base aí para nossa conversa aqui, claro, mas também para vários outros educadores, né, para a educação em geral, porque o Vygotsky, ele lutou no seu tempo por uma educação inclusiva, sobretudo, né? A sua visão é que o homem ele constrói a sociedade onde está inserido, né? E também a cultura, a aprendizagem acontecem pelas experiências do outro, são coisas que ele pregava, que ele acreditava. Então, a gente tem que pensar num tempo que a gente está hoje. Ter as ideias desse autor é de interessantíssima importância, porque ele
nos leva a pensar a educação novamente. Será que nós estamos no caminho certo? Será que as crianças estão se desenvolvendo, elas estão aprendendo como deveriam aprender? Será que elas estão se desenvolvendo com toda a sua potencialidade? Ou será que a gente ainda está bem longe disso? Olha só quanto tempo que, né, que já se passou de Windhoek para cá e ainda nós estamos falando em escolas que não incluem de fato os alunos com deficiência. Aqui onde eu moro, por exemplo, eu vejo muito isso na prática, né? As escolas não estão aqui, pelo menos onde eu estou, preparadas para receber as crianças com deficiências. Os currículos estão longe de ser os ideais, né? E assim, eu vejo pais desistindo dos filhos na correlação à aprendizagem, vamos deixar pra lá, não tem jeito mais, entendeu? Professores desmotivados, desanimados, mais com a política, né, que a gente vive. Então, assim, ele é importantíssimo a gente pensar nas ideias dele e tentar aplicá-las o máximo possível. A gente, no caso, eu e a Joelma, como estudantes, a gente ainda tá num mundo ainda que seria ideal, da teoria. Agora a gente vai tentar, com certeza, pelo menos eu, e eu acho que acredito que ela também, a jogar isso pra prática também, trazer essas teorias pra prática. Então, partindo, né, Daiane, do que você está citando a respeito da educação inclusiva, da sala de aula que não tem incluído os nossos alunos, né, e a gente está estudando exatamente para poder alcançar, né, nós vemos que nós temos, o Brasil, né, ele tem uma fartura de políticas públicas, né, que precisam ser inseridas na sala de aula de fato, né, porque nós somos um país que tem bastante políticas públicas. Nós temos a PN e EPI, né, que é a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, né, que o governo, em 2023, né, lançou um plano de afirmação e fortalecimento, né, e apesar das nossas políticas, né, das políticas públicas, nós vemos, né, aí a carência, né, das escolas na questão do saber, né, de ser orientados, de fato, na parte teórica, né, e podemos dizer até que essa falta de informação não inclui nossos alunos em sala de aula, né, então, o professor, como mediador, né, portador, vamos colocar assim, portador de alguns tipos de conhecimento para mediar a criança, né, ele deve, né, se inteirar nas políticas públicas, né? Ele deve saber como funcionam as políticas públicas e o direito, né? Os direitos humanos, né? Respeitar os direitos humanos das pessoas, né? E a percepção de Vygotsky fala que a questão da produção de conhecimento, ele fala que um dos conceitos fundamentais, né, é o professor como mediador, né, aquela zona de aproximação que o professor tem, né, com o aluno. Isso tudo favorece a aprendizagem, isso é só ganho, né? A questão da inclusão, ela é um ganho, porque vai favorecer a aprendizagem. Tá. Então, a respeito dessa questão da inclusão que, né, nós estamos falando, eu tenho um primo que ele é autista e que ele está, assim, passando por diversas dificuldades com relação à aprendizagem, né, a questão escolar. São professores que, vamos colocar entre aspas aqui, que não aguentam. Eles não contam. E aí o que que acontece? Eu vejo nele muito essa questão dessa importância, como é importante a linguagem, eu me vejo muito nele, porque ele tenta se expressar, ele quer se expressar, mas ele não consegue. Ele não consegue porque não tem pessoas que estão fazendo essa mediação o suficiente para que ele alcance esses processos superiores dos quais a gente, né, tá falando aqui nesse vídeo, né? Alcance um deles que é a linguagem, e a linguagem que vai dar, né, a base aí para ele alcançar os outros processos e para ele formar conceitos. Como é que ele vai formar conceitos se ele não consegue ter essa dupla mediação? Né? Ele não consegue se expressar, ele não consegue se comunicar, ele não consegue falar o que ele quer, entendeu? Então, eu vejo uma dificuldade enorme, pelo menos aqui no município em que a gente reside, tem vários casos que estão assim, nesse mesmo patamar. E aí os pais se sentem desestimulados, muito desestimulados. Então, assim, a gente tem que tentar se espelhar mesmo. Agora, essa nova geração que está vindo aí de professores, eu creio que a gente tem que se espelhar, a gente tem que estudar e buscar fazer essa mediação, independentemente da condição do nosso aluno. Isso independe, a gente tem que tentar ensinar da mesma forma, da mesma maneira, a eles alcançarem e a produzirem conhecimento. E a gente pode até concluir, né, Daiane, que a linguagem, né, na questão da educação inclusiva, né, ela dá o acesso, né, ao aluno, né, ali as culturas, a zona de desenvolvimento, né, a zona de proximidade, porque a inclusão fala de proximidade, né, de estar próximo, né, e o professor, ele é o instrumento, né, que media isso, né, que alcança ali o aluno, o potencial do aluno dele e entra como intervenção, né, se ele se dedicar, ele entra para intervir ali na formação do indivíduo de forma integral, né, e Vygotsky fala também que, na percepção dele, que o conhecimento, né, ele traz os conceitos fundamentais para a pedagogia, né, e nos ajuda a compreender como ocorrem os processos de aprendizagem, né, nas interações sociais, nas interações culturais, porque a escola é um lugar muito diverso, né, onde tem várias culturas, várias religiões, né, tem vários saberes, né, e a inclusão do aluno com deficiência é fundamental. O professor entrar para intervir, entrar como mediador, né, aquela zona de aproximação com o aluno, para que o aluno se aproxime com toda a comunidade escolar, né, e inserindo a criança para melhor aprendizagem, né? A gente pode dizer que o professor ele tem uma responsabilidade, mas ele não pode se responsabilizar, não pode se responsabilizar o professor por toda a formação do aluno, mas sim da escola, né? Porque a gente entende que o aluno não é só do professor, o aluno é da escola inteira, né? Que toda a escola tem que fazer parte da formação dessa criança, né? Exato, exato, concordo plenamente. E que a gente consiga alcançar, né, digamos aí, metade aí dos conceitos de Vygotsky, que, assim, é para a vida mesmo. Não é só para a vida escolar, não, é para a vida, né, não é só para nossa área que a gente vai formar, mas é para a vida também, né? A gente aprende com o outro. A aprendizagem acontece com o outro. Eu sou diferente, é claro, cada um tem a sua subjetividade. Nós somos seres únicos, né? Mas seres únicos que precisam um dos outros para aprender e a desenvolver.
É isso mesmo. Isso aí. E concluímos aqui, né, Daiane? Concluímos aqui. Agradecemos vocês, um beijo, fica com Obrigada, Deus. beijos a todos.